Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Epicentrismo Debate. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025. Esse é o nosso encontro de número 302. O tema é Verponograma parapsíquico dentro da especialidade Parapercepciogramologia. Eu fiz uns totais aqui desse paper, como se fosse um raio-x, né? Do Confort aqui, a gente tem duas definições, 28 logias, 6 gramas diferentes, 14 neo-ideias, né, que podem ser desenvolvidas, um trinômio, 10 questionamentos, 4 megapensenes trivocabulares e 6 enumerações, sendo uma de 40 itens. Vamos à definição, eu vou dar uma geral aqui, depois a gente abre para o debate. O verponograma parapsíquico é um instrumento técnico utilizado para análise, mensuração, diagnóstico, explicitação e prospecção das fronteiras paracognitivas mais avançadas da teática parapercepciológica da consciência sensitiva veterana, notadamente no contexto da mega parafenomenologia interassistencial. Então, traduzindo essa definição, a ideia é fazer, a pessoa fazer uma análise dos próprios fenômenos e as manifestações parapsíquicas, vendo aquelas que estão na ponta, que estão as verpons, aquelas que são mais avançadas na manifestação pessoal, para daí tirar uma série de conclusões. Então a gente chamou aqui de paraverponograma, mega parafenomenograma e ultra parapercepciograma. Esse ultra parapercepciograma é no sentido que eu falo até aí no texto, que o verponograma deriva do parapercepciograma. Primeiro você tem que fazer uma análise geral dos seus fenômenos, que é o parapercepciograma, e ali você vai ter ideia dos mais avançados. Então, para isso, a gente precisa definir o que é uma paraverpon ou uma neo-paraverpon. A gente coloca aí como sendo a verdade relativa de ponta paraperceptiva. Acho que está caindo, né? Paraperceptiva. Ou seja, a ideia nova contida na seara da parapercepciologia em geral e da parafenomenologia em particular, aguardando para ser acessada e, por fim, colocada em prática, visando esclarecer as para-realidades relacionadas aí à multidimensiologia, interdimensiologia e extrafisicologia. Então, tem duas abordagens aqui, basicamente, uma da ideia em si, da ideia parapsíquica, que não foi acessada ainda, e outra da verpon do sensitivo, do parapsíquico. Qual é a manifestação mais avançada dele na seara aí da parapercepciologia. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ter um nível de bagagem, porque se a gente tem pouca experiência, fica difícil a gente ter ali dados para poder fazer essa análise. Então, o ideal, por exemplo, os inversores, ou quem não tem ainda um acúmulo muito grande de experiências, é ir classificando as experiências em básicas, intermediárias e avançadas. Então, esse é o mais, talvez, indicado para a coisa já nascer num rumo, já nascer de uma maneira organizada e facilitar mais na frente esse tipo de classificação. Então, a gente comenta isso daí, nesse tópico avançadas, as vivências parapsíquicas mais avançadas da consciência sensitiva veterana representam a fronteira paraverponológica pessoal, é isso que a gente quer dizer. Então, para a gente saber aonde que a gente está no limite de manifestação parapsíquica. E aí eu faço esses 4 cotejos para tentar deixar mais clara a ideia. Primeiro, autocomparação, você ter diferentes níveis de vivência do mesmo parafenômeno. Então, você tem uma clarividência mais incipiente, ou outro dia você tem a clarividência mais avançada, outro dia aquela que é da mediana. Então, você pega um fenômeno e você tem ali uma manifestação que você pode comparar você mesmo em relação àquele fenômeno. Heterocomparação, quando você faz isso com uma outra consim, uma pessoa que escreveu sobre isso, ou que dá aula sobre isso, ou que tem mais experiência sobre isso, você pode fazer esse heterocotejo, vamos chamar assim, justamente para você saber que a sua manifestação, aonde que ela se encontra, Quer dizer, ela foi uma manifestação parapsíquica avançada, ela foi mais básica, para você ter parâmetros para poder fazer essa análise. E aí vem a intraparafenomenologia e a interparafenomenologia. No caso da intra, a comparação do mesmo parafenômeno em diferentes ocasiões, pelo experimentador, por exemplo, eu comparar a minha experiência com a projeção lá na adolescência e agora.
aumentou, não aumentou, desenvolveu, melhorou a qualidade, diminuiu a quantidade ou vice-versa. Então, fazer esse tipo de comparação. E a interparafenomenologia, quando você compara os fenômenos entre si, diferentes fenômenos. Então, o nível da minha clarividência pode ser superior ao nível da minha projetabilidade, por exemplo. E os fenômenos entre si, como a gente fala aí, né? A pangrafia mais avançada que a psicografia, a cosmoconsciência mais avançada que uma projeção, por exemplo, né, de psicossoma. Então, essa noção de que, de fato, os fenômenos variam, que eles podem ser mais avançados ou menos avançados na própria manifestação dele ou entre eles, ajuda a gente a ter essa noção de verpom parapsíquica. Então, eu comento aí no final, o verponograma parapsíquico visa estabelecer tais limites, né, de manifestação parapsíquica, diagnosticando, obviamente, o gap existente entre o nível pessoal e as verpons parapsíquicas já descobertas pela comunidade de parapsíquicos que deixaram as autovivências registradas. Então, hoje, nós já temos aí muito material sobre a parapercepciologia e a parafenomenologia de uma maneira geral, a gente consegue se enquadrar, né, se encaixar, se classificar, ter um nível de parâmetro aí de comparação. E outra coisa, né, quando a gente estuda, a gente pode também vivenciar fenômenos aqui e acolá que não foram descritos ou que não são tão conhecidos assim, como a gente fala aí no início da página 2. Então, você já vivenciou o parafenômeno ainda não descrito, né, por outra consciência. O ideal quando isso acontece é, às vezes, ficar quieto, né, para ver se tem mais experiência com aquele fenômeno. Então, porque senão, às vezes, a gente corre o risco de, vamos dizer, não de ser, vamos dizer assim, muito precoce ou com ansiedade de falar sobre o fenômeno, você não explora a totalidade dele, porque você teve uma experiência somente com aquela, né, com aquela modalidade de fenômeno. Então, pelo menos eu considero assim, os fenômenos que eu tive que ainda não foram descritos, eu guardo. Espero ter um pouco mais de experiência para depois poder falar. Em termos de autoparaconscienciometrologia, o verponograma parapsíquico revela fraquezas e fortalezas parapsíquicas, ou seja, binômio para-trafor-para-trafar, permitindo ações concretas em termos de recins e ressex, ou seja, ele te dá um diagnóstico para você ver, não, a minha clarividência não é boa, o que eu posso fazer com relação a isso? Ou a minha projetabilidade pode melhorar, o que eu tenho que fazer, me organizar mais, né? Diminuir a ansiedade, aumentar o autocontrole holossomático e assim por diante. Considerando a paracerebrologia, a pesquisa teórica inicial de realidades parapsíquicas mais avançadas prepara o holossoma para a vivência oportuna dessas realidades, né? Ou seja, a gente não pode ficar só na vivência em si, tem que tentar estudar, tem que ler outros colegas que já passaram pelo fenômeno, outros autores até fora da conscienciologia, para você ver como que o fenômeno está sendo compreendido, como que ele está sendo manifesto, né, na prática. E aí isso vai te dar duas condições, né, várias condições que a gente coloca no final do paper, mas principalmente o nível de insinuação evolutiva que você tem, quer dizer, o que esses fenômenos estão tentando te dizer, existe alguma consciência que está te ajudando, existe alguma sinalização em termos do próximo patamar, na ProEx, na evolução, né, na escala evolutiva, né, e assim por diante. E outra coisa que eu comento é que eu considero que esse assunto se torna mais dia a dia, mais cotidiano, né, com interesse mais frequente na desperticidade. Eu acho que os parapsíquicos, né, o tenepsista veterano, o EPICOM, ele já, obviamente, vai ter interesse nisso, mas o desperto não tem como correr dessa realidade. E aí, na casuística, eu coloco aí uma parametodologia. No início, até a gente tinha feito na forma só de perguntas, mas aí na revisão, né, a Kelly principalmente me ajudou bastante fazendo um contraponto para tentar melhorar essa parametodologia. Eu, no início, achei que ia ficar muito complicado, mas aí a gente fez dessa forma e eu acho que ficou, pelo menos, mais didático, né? Eu dividi essa primeira etapa das perguntas, é como se fosse o parapercepciograma, né, que a gente pode expandir isso aí ao máximo, ou seja, você fazer uma análise das suas vivências parapsíquicas de uma maneira geral, vendo aí a frequência, intensidade, né, a forma de manifestação, se você já experimentou alguma forma não usual daquele fenômeno, né, você está habituado a sair do corpo de uma determinada forma, de repente você sai de uma maneira instantânea, você sai pelas costas,
você sai, né, com uma decolagem que você não está habituado, né? Já aconteceu isso? Então, qual o nível de compreensão da mensagem do fenômeno? Então, você pode analisar fenômeno por fenômeno e tentar estabelecer, não, eu entendi qual é a mensagem desse fenômeno, mas eu acho que eu não compreendi completamente, compreendi 20%, 60%, né, e assim por diante. E quais os fatores adventícios, ou seja, o que levou a esse fenômeno acontecer? O que estava acontecendo intrafisicamente, extrafisicamente, tinha consex envolvida, não tinha, percebi, não percebi, tive sinalética, não tive, o holopensene predominante do fenômeno, e assim por diante. Então, a gente precisa ter um grau de intimidade, né, com os fenômenos para depois começar a dar as notas aí que a gente vem na sequência. Então, eu dividi nessas 5 para facilitar. Tinha colocado a 0 quando você não tem experiência com fenômeno, você pode colocar 0. Por exemplo, a pessoa nunca teve, sei lá, uma projeção de mental soma, ela põe 0 lá na classificação. Ela nunca teve uma cosmoconsciência, ela põe 0. Depois começa aí o 1, 2 e o 3, básico, né, intermediário e avançado, até o 4, né? O 1 é esboçante, aquele fenômeno que você não consegue perceber, né? Vou dar o exemplo aqui do acoplamentário, quando você acha que vai formar, mas aquilo ficou só na dimené, você não consegue extrair muita coisa. O 2 você já tem uma experiência, né, inicial com aquele fenômeno em si, mas não conseguiu extrair muita coisa em termos de mensagem. Ele quis formar uma consciex ali, né, um paravisual, mas ficou por isso, né, não deu nada. O 3 é o mediano, aquilo que você já consegue pescar um pouco mais, você viu que era um chinês, viu um holopensene, às vezes, né, pode ter tido uma mensagem ou não, mensagem de determinado percentual. O 4 já é aquele que o fenômeno ele é mais acachapante, ele é mais, né, total, você já consegue perceber a mensagem de uma maneira bem, né, bem clara, a nitidez do fenômeno não tem dúvida. E o 5 eu deixei para aqueles que extrapolam, aqueles que são fora da curva, aqueles que você teve que são assim totalmente extrapolação, assim foi aquele que teve ajuda. Então esses não fazem parte do dia a dia. Então vou dar um exemplo. A gente deu aí um acoplamentário recente, há 2 ou 3 semanas, e aí no final do acoplamentário eu procuro fazer essa classificação nos fenômenos que aconteceram, né, durante o final de semana. Então, veja, na maioria das vezes fica entre 2 e 3, 2 e 3, né? No meu caso, 2 e 3, daqui a pouco teve uma experiência, por exemplo, que eu considero 4. Eu tive lá o acoplamento com uma Consex, foi num acoplamento com a Andressa, e a Consciex, né, tinha um padrão mais avançado, e a pensenização dela era totalmente numérica, assim, com base numérica, era uma pensenização enumerológica. Eu vi que ele tinha uma raiz pitagórica, eu vi que tinha a ver com o campo da própria coadjutora, ali no caso da Andressa, eu vi que eu tinha relação com aquilo, ou seja, você vai além daquela clarividência só, você percebe em você um nível de acoplamento, as consciências começam a se manifestar afins àquele holopensene, então durante aqueles 2 minutos você tem uma série de informações que vão além só daquela manifestação energética, ou só daquela manifestação de clarividência. Então essa eu coloco, por exemplo, como um 4, ela foge um pouco, mas eu já tive experiências que são muito superiores a essa, que seriam 5. Então nesse acoplamentário eu não tive nenhuma experiência 5, por exemplo. Então eu vou funcionando dessa forma e vou tentando registrar as mais, vamos dizer, diferentes, as mais peculiares, as mais avançadas, né? As que valem a pena, ou aquelas mais didáticas, ou mais assistenciais. Então, só para dar uma noção prática, né, de como é que eu aplico esse instrumento aí. Pedro, pode perguntar? Pode. Nesse caso aí que você deu exemplo, que para mim é como se, eu ainda estou querendo entender o que você está trazendo, tá? Então, é como se para mim houvesse uma mistura aí. Porque o fenômeno, o parafenômeno seria a clarividência, o inicial que você estava avaliando, certo? Uhum. Mas aí, a partir da clarividência, vieram outros parafenômenos junto, é isso? Isso. Aí, eu estou até listando aqui para fazer um outro paper, que é o que significa ser um fenômeno mais avançado. Então, um dos critérios é esse, é quando ele começa a se misturar com outros fenômenos.
Porque quando a clarividência é pura, você pode analisar, por exemplo, a nitidez daquela consciência, a mensagem que ela passou, mas aquilo ali teve teores de, sei lá, de retrocognição sem ser a própria, né, mas alguma informação, esse acoplamento, a forma de raciocinar em termos de ali, interação paracerebral, aquilo para mim muito diferente. Então eu tenho lá uma listagem só dessas incorporações que você nota como que a Consex penseniza em termos, né, diferentes. Lá no SCP-2 de Salvador teve uma lá, né, do nosso amigo, que para mim foi uma das mais avançadas. Então, a do Carneiro? A do Carneiro, exatamente. Então, então você vai tendo algum nível de experiência, entendeu? Naquele fenômeno. Então é isso. O fenômeno começa a ficar mais avançado quando ou ele é puro e ele é muito nítido e você vai até como se fosse ali a fronteira dele, ou quando ele começa a ficar mais complexo, mais simultâneo, mais agregado. Né? Sim. Hein, Pedro? Acho que tem a ver com a letra F aqui, né? Você está em que página aí? Na página 2 ali. Quais os fatores adventícios relacionados, isso, né? Que eu estava fazendo esse raciocínio com a Irmânia agora, pensando nesse processo. Porque, além do fenômeno, também tem a sua intraconsciencialidade, no teu processo de cognição, de estar entendendo o meio que você está relacionado ali. Uhum. Você, a consciência, a consex, o fenômeno inicial, que aí gera o fenômeno mais avançado. Porque se não tem isso, ele fica... Perfeito. Fica raso, né? Fica raso, superficial. É bem isso. Eu comecei a entender isso quando eu comecei a pensar em alguns casos meus. Então, para mim tinha duas linhas. A primeira linha, o primeiro fato que eu estava me lembrando aqui do fenômeno, era um processo assistencial mais avançado. Uhum. Quando eu entendi isso, aí veio um terceiro fenômeno que para mim foi avançado. Isso foi mais a participando de um processo interassistencial. Uhum. E depois, no outro caso, foi um processo mais intraconsciencial meu, de uma recim mais profunda, que eu estava investindo na minha cognição e no processo também energético. Então, isso fez com que tivesse alguns fenômenos ali que eu fui percebendo, e isso alavancou para um processo de um terceiro fenômeno que deu essa expansão maior. Isso. Então, você está falando dos fatores predisponentes, às vezes, recins, né, a condição toda, e aí depois analisar o que aconteceu, o fenômeno em si, né, a expressão desse processo. Isso. Porque a tentativa aqui é tentar realmente separar essas coisas, né, ver o que é a manifestação parapsíquica propriamente dita. E aí tem coisas, por exemplo, uma vez eu fui comentar uma retrocognição que eu tive, que foi muito impactante aqui, que eu já contei, aquela estava carregando um carrinho embaixo de um sol, aí de novembro, um calor violento, o carrinho quase caiu, aquilo me desencadeou uma retrocognição antiga e tal. E aí eu comentei com o professor Valdo despretensiosamente, porque tinha acabado de acontecer, a gente tinha chegado até do Cipro. E aí o que mais chamou a atenção dele foi o fato de ter acontecido sob o sol, numa condição muito intrafísica, e eu não tinha dado essa importância toda, entende? Então, o fenômeno ele pode se tornar mais avançado, ou você perceber que você está em desenvolvimento, quando ele acontece, às vezes, em condições que não estão tão favoráveis. Uma coisa é eu ter essa retro num campo de SCP-2, outra coisa é ter carregando, suando embaixo do sol, entendeu? Então, o que significa isso? Aí eu fui ver que eu estava com uma descoincidência maior, porque eu tinha dado aula, então você vai, sabe, abarcando mais os fatores predisponentes, que é o que você comentou aí. Legal. Então é isso. Então a dificuldade toda é tentar separar, né, essas condições. E aí, para a gente finalizar e já continuar o debate, a gente precisa ter parâmetros de escala. Então, o que eu faço, que eu coloquei aí, é usar muito essa escala que o professor Valdo trouxe no verbete alto para percepciograma ideal, só que eu adaptei, porque lá não tem alguns dos fenômenos que eu coloquei aqui. E aí a gente pode até questionar alguma ordem, né, desses fenômenos, porque a ideia dele é uma ordem progressiva. Então, primeiro mais básico, segundo mais avançado, e vai caminhando nesse sentido.
Então, né, eu já vi aqui tem algumas coisas que a gente poderia trocar, mas a ideia é a gente tentar se situar. Então, eu estou no nível 10, eu estou no nível 20, eu estou no nível 22. Então, a gente pode, né, debater sobre isso para a gente ter uma visão assim de saldo. Então, no saldo, o seu parapsiquismo é do nível do quê? Do desperto, do nível do epicom, do nível do tenepsista, do nível dessa escala aqui, né, no nível número dessa escala qualquer. Então, essa que é a ideia, né, a tentativa, né, pelo menos fazer a pessoa pensar nesse aspecto. E aí, no finalzinho, a gente coloca aí 20 possibilidades de autodiagnóstico que trabalhar dessa forma, né, nos dá. Então, você pode perceber, vou pegar aqui um número 5, esse gap autoverponológico, quer dizer, a sua distância perante alguém, perante um fenômeno, perante a manifestação de uma condição mais avançada. 7, mega desassédio, quais foram os desassédios mais brabos que você já fez. O que mais? O número 15, que é o principal, talvez, para fenômenos mais comuns e mais raros, é onde tudo começa. Por exemplo, nós vamos dar um curso na Sinvex em fevereiro, lá, o parapercepciograma, né? Parapercepciologia do inversor, né? Inversiva, né? Que eu estou com uns gramas aqui na cabeça. E aí a gente lá tem o objetivo de diagnosticar o megatrafor parapsíquico. Então, para diagnosticar o megatrafor parapsíquico, a gente precisa ter saber quais os fenômenos são mais avançados, mais comuns, mais raros, né? O que a gente já teve, como que é a tendência da parapercepciologia se manifestar em mim, né? Então tem um holossoma ali, vai ter, vamos supor, uma comunicação da Consex, ela vai por qual canal predominantemente, né? Isso no início é muito comum ter vamos dizer, uma predominância e com o tempo aquilo vai se espraiando, né? Aí depende menos da Consim e mais do contexto multidimensional. Então a Consex vai passar pela telepatia, vai passar uma clarividência, uma clareaudiência, vai praticamente se materializar na sua frente. Então essas coisas vão acontecendo. Então se a gente não faz essa análise, essa listagem, dificilmente a gente vai, né, ter informação sobre o megatrafor parapsíquico, por exemplo. E aí, assim por diante, né? Uma coisa que me interessa bastante é a 19, essas sinaléticas parapsíquicas novas, e aí eu vejo que depois de um certo tempo, essas novidades, né, em termos de sinalética, vão muito em função das Consex, então você começa a ficar como se você aumentasse aquela caderneta de telefones que a gente tinha antes, né? Então você sabe o telefone do fulano, do Beltrano, né? Não tinha uma cadernetinha assim, que a gente podia até levar no bolso ou ficava em casa, né, para ligar. Então você começa a ficar com uma caderneta mais abrangente, porque a sua sinalética começa a ficar mais vasta, né? E aí na frase enfática a gente coloca o virponograma parapsíquico, representa o exit test da autoparapercepciologia, anatomizando paratrafores e ampliando a autocosmovisão quanto às neopossibilidades proéxicas, interassistenciais e evolutivas. Você já mapeou e detalhou o universo das manifestações parapercepciológicas pessoais, delimitando a fronteira mais avançada, né, da autoparapercepciologia? Sente-se motivado a aplicar o virponograma? E na bibliografia a gente trouxe aí 18 referências a partir de 7 fontes. Então é isso. Vou passar aí para a gente continuar o debate. Terezinha, se quiser. Então, bom dia a todos. Parabéns, professor Pedro, por mais esse paper. E nós já temos aqui várias participações de vários estados nesse momento. O pessoal está, pelo menos, entrando, assim, dando parabéns pelo paper também. E nós vamos, então, pela primeira pergunta, lembrando que a gente vai fazer perguntas aqui também, dar a oportunidade de tertuliar. Quando quiser, né, a pessoa pode falar. Então, a primeira pergunta vem de Curitiba, né, do nosso colega lá, Eduardo Doria. Bom dia, professor Pedro. Com agradecimento por ter nos trazido essa temática dosimetrificadora das nossas parapercepções. Ele faz 2 perguntas. No primeiro item da página 2, linhas 2 e 3, neoparaverpons. Você já vivenciou algum parafenômeno ainda não descrito por outrem, sem ter conseguido expressar em palavras o que sentiu, ou sem ter conseguido dar uma definição a respeito? É aquilo que eu estava falando. Já tive alguns desses fenômenos que são inusuais,
E aí estou esperando acontecer de novo. Então, e eles são normalmente misturados, você não entende por que a manifestação do fenômeno foi assim. Então, por exemplo, tive uma vez eu cheguei de viagem, fui deitar, porque estava cansado no meio da manhã, e aí eu me descoincidi, eu já contei, acho que isso aqui, fiquei torto assim, né, na cama, e eu fico esperando para ver o que vai acontecer, e nessa hora eu senti uma consex chegar, e ele jogou energia e abriu uma tela na minha frente e começou a contar a história de uma pessoa, uma história holobiográfica de uma pessoa que eu conheço bastante, só que era na forma de... Era tudo branco, como se fosse um processo leitoso, e ali iam formando imagens a partir de um azul, imagens retrocognitivas, cenas retrocognitivas, como se fosse um processo pictográfico de várias vidas dessa consciência. Então, é uma manifestação retrocognitiva pictográfica, parapictográfica, enfim, uma forma que não tinha acontecido. Então, eu estou esperando para ver, né, por que isso foi assim, muito diferente, muito estranho, muito assim, inusual. E assim tem vários outros, né, que eu já experimentei, mas eu fico esperando para poder ter mais experiência, né, tentar entender um pouco mais. Eu coloquei aí, ó, em algum local aqui dessa página, aí mesmo embaixo, saibamos nos para-alfabetizar, não é isso que eu quero falar, saibamos evitar paragafes, em algum local eu coloco isso aí. O que são essas paragafes que eu chamo? É isso, você, às vezes, no afã de querer falar daquilo, você vai cometer uma gafe, porque você é jejuno. Então, é a pessoa, por exemplo, que nunca saiu do corpo, quando sai, fala, gente, isso é mais sério que vocês estão falando, ninguém fala nisso, impressionante. Ou a pessoa que tem uma incorporação, né, e fica deslumbrada com aquilo. Então, é própria da consciência jejuna. Então, eu, quando sei que eu estou começando a vivenciar uma coisa que não é nova, eu tento jogar com a carta de menos para não passar por esse tipo de vexame extrafísico, vamos chamar assim, né? Brincando, mas acontece bastante. A segunda pergunta dele, poderia nos explicar com mais detalhes o item 20 dos dados e numerologia, página 4. Tentativas de infiltração assediadora. Entre parênteses ele coloca, nível sustentação desassediologia? Sim, é lá no final. Então, quando você faz essa avaliação, esse inventário, você fica mais atento para o processo dessas infiltrações, quer dizer, a tentativa dos assediadores te puxarem o tapete. Pode ser numa determinada área, na área financeira, na área, vamos dizer, intrafísica qualquer, na área afetiva, você vai ter, como você está mais ligado, você percebe aonde você precisa calçar mais aquela condição. Além disso, quando a gente tem um pouquinho mais de experiência direta com os assediadores, eles mesmos falam, né, que vão fazer alguma coisa nesse sentido. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou a consecutivos, tinha muito trabalho extrafísico de desassédio. Tinha sempre uma consex que ia e voltava. Lá pelas tantas ela falou, eu vou liquidar com vocês do ponto de vista do dinheiro. Do ponto de vista financeiro, vocês não vão nem começar. E aí, estou contando isso aqui porque já tem muito tempo. E aí eu falei com a equipe, né, a gente foi calçando e tal. Passou um tempo, daqui a pouco teve uma pequena condição financeira que eu vi que se a gente não tivesse calçado, teria sido uma coisa muito mais séria. Então você fica mais atento para esse tipo de para-realidade, né, na sua manifestação. Pode ser pessoal, pode ser grupal, se você estiver liderando algum grupo. Então é mais nesse sentido, né, para você sustentar o processo do desassédio de uma maneira mais lúcida, né? Você está no front da batalha e você está mais ou menos daquilo que você consegue, o que os amparadores permitem, né? Você perceber essas manifestações de assediadores. Pedro, em relação a isso que você trouxe, eu já percebi assim alguns processos de assediadores fazendo ameaças mesmo, assim, né? Uhum. Em algumas coisas específicas. E como que você lida com isso nessa situação assim de conseguir desdramatizar e, enfim, né? É isso, os assediadores eu acho são ótimos, porque eles são bem sinceros, às vezes, são bem explícitos, e aí você precisa
calçar aquilo que está na sua mão, aquilo que depende de você, aquilo que você não pode também, vamos dizer, hipervalorizar essa informação. Então, normalmente eu não falo, olha, eu tive uma experiência com assediador e ele foi assim, assim, assado, para não virar um argumento de poder e aquilo, as pessoas ficam um pouco refém. Então, você vai calçar intrafisicamente aquela seara. Então, a gente foi, porque a gente não era nem C nessa época, então a gente foi vendo o que poderia ser feito para fazer esse tipo de, né, vamos dizer assim, de prevenção, e mesmo assim deu um pequeno processo com a questão financeira. A gente vai ver porque envolvia uma pessoa e tal, que ela estava descuidada. Então, o problema todo da própria evolução é esse, né? As consciências vão evoluindo, vão fazendo desassédio e os assediadores não conseguem pegar aquela pessoa e vão tentando pegar a família, vão tentando pegar, né, a equipe, quem está mais vulnerável. Então, eu acho isso, assim, e nem sempre a gente consegue, né, calçar tudo. Os amparadores ajudam, quem viu, quem percebeu, faz o que pode, mas às vezes, se na equipe ou na família ou com quem a gente convive tem alguma brecha, é ali que eles vão, né, que vão pegar. Então, é mais tentar fazer prevenção, né? Porque, normalmente, quem está muito na frente do processo, os amparadores até permitem isso para poder fazer essa profilaxia, né? Quem está um pouco mais para trás. Né? Mas nem sempre é possível. Bom dia, Pedro. Bom dia. Eu queria te perguntar, na página 3, você trouxe a escala. Aí eu queria saber qual que foi o raciocínio para você montar nessa sequência os 40 itens, porque, né, eu percebi que tem a lógica ali de ser o mais básico até o mais avançado, mas aí me chamou a atenção, por exemplo, o 13 e o 14, a escagem interconsciencial lúcida, ela vem antes da lateropensenidade. Por quê? Aí depois, a transafetividade antes da desperticidade. Qual que foi o raciocínio ali? Eu falei isso aqui, né? Eu colocaria a desperticidade talvez antes ali do acesso às centrais, a gente poderia, né, fazer isso, mas eu deixei aqui considerando a escala original do professor Waldo, que ele coloca lá na frente, como se fosse a desperticidade mais veterana. Então, o desperto, ele tem que ter já acesso às centrais, tem que ter pelo menos algum nível de experiência com a transafetividade, mas eu concordo que, sabe, dependendo de como você olha, pode ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, por exemplo, se eu fosse colocar o meu nível, eu iria até o 28, bem nessa ordem, mas bem assim, vamos dizer, no platô, mas eu sei que eu estou na condição da desperticidade. Então, do 28 ao 33, é a coisa que não está no platô ainda, sabe? Está naquele crescendo assim. Quando eu me considerar um desperto mais veterano, eu vou considerar que eu estou nesse platô de fato. Mas, por exemplo, eu já tive experiência de ataque paraterapêutico, já tive experiência de OFIEX, né, de pangrafia, mas tudo não enche buraco de dente. Uma coisa aqui, outra coisa lá, mas eu sei como é que é isso na prática. Mas eu não posso me colocar nessa condição. Então, o bacana desse tipo de raciocínio é você falar assim, não, eu estou aqui, sei lá, no 28, tive experiência até o 36, mas eu respondo até o 28 com alguma coisa do 33, que é a desperticidade, entendeu? Então, porque dificilmente uma escala vai ser totalmente precisa. Se você pegar essa do professor Val também, tem várias coisas que a gente pode questionar ali que, né, poderia até ter trazido para a gente poder debater, mas que cabe algum recurso ali de você tentar entender por que uma coisa está na frente da outra ou não. Então é isso, eu considero assim. E você comentou também da escagem e da lateropensenidade. A escagem, ela vai te dar mais essa percepção de interação interconsciencial e interdimensional. E ela é mais abrupta, ela é mais assim, você percebe mais porque normalmente você tira uma consciência mais doente. Esse processo te chama atenção, ele reverbera mais. A lateropensenidade, ela é mais sutil, a gente tem que estar um pouco mais na vibe, sintonizado, no fluxo. Então ela não vai vir com um processo muito, sabe, explícito. Às vezes vem, mas não é o comum. O comum é você estar num raciocínio e aquilo, né, você percebe que aquele exopensene vem
além, mas é mais sutil, porque é de amparador e ele não quer te atrapalhar, não quer te dar nenhuma condição. Então, normalmente, existe a lateropensenidade, assim, que eu chamo inesperada, você está ali e você, de repente, percebeu que veio aquela condição, mas, pelo menos comigo, o que acontece? Eu vou começar aqui um trabalho como esse. Aí eu percebo antes, o amparador, ele já se acoplou, eu começo aqui e sei que daqui a pouco vai vir alguma informação, alguma orientação, alguma ideia para tocar. Então, é um pouco mais não crescendo, e a escagem ela é mais abrupta, assim, você percebe uma coisa, entende? Mas está muito próximo ali, entende? E dependendo da lateropensenidade também, a gente poderia colocar isso lá na frente, entendeu? E aí eu queria te perguntar também o que te ajudou nesse processo ainda da escagem, se você puder falar um pouquinho desse item. Como que foi? O que mais me ajudou foi a lucidez de você trazer o parapsiquismo para o cotidiano. Então, no começo era tudo assim, quando eu vi já tinha acontecido, e aí eu falei, gente, mas eu preciso ficar um pouco mais atento. Então, nas minhas interações sociais, essa lucidez de começar a olhar a aura da pessoa, ver se ela está acompanhada ou não, ter feito um estado vibracional antes, quer dizer, você ficar mais multidimensional foi o que mais me ajudou, mas sem ser intrusivo, porque a gente não pode ficar sondando todo mundo do ponto de vista energético. Você tem que ser educado e se colocar naquela disposição. Então, ao invés de você, por exemplo, ficar intrusivamente mexendo com as energias da pessoa, eu faço isso comigo, mexo com as minhas energias, tento ficar descoincidido. Quando é um processo muito agudo de assédio na outra pessoa, é fatal que aquilo vai acontecer independente de eu querer. Quando não é, e aí acontece isso muito no consultório, por exemplo, que ali já é meu campo, já estou mais preparado, eu percebo algumas escagens mais, como se fosse assim, menos agudas, ou menos intensas, ou mais de guia cego, mais de família, que vem com aquele paciente, e aí, ao longo ali da consulta, do exame que eu faço, eu vou jogando energia enquanto eu estou fazendo, daqui a pouco, mais para o meio e para o final, eu percebo que eles conseguem tirar. Então, o que mais me ajudou foi esse olhar, foi ficar atento para isso, ser menos intrafísico e me predispor mais aos amparadores. Não querer, eu vou agora tirar essa consegue. Não, eu me predisponho e as coisas acabam acontecendo. Eu tive uma experiência muito marcante nesse sentido, que eu ainda quero trazer aqui, porque ela foi muito didática. Também já contei em alguns momentos. Fui começar um exame, totalmente sem assim, pensar em nada extrafísico, nem parapsíquico. Fui começar um exame como médico natural. E aí, quando eu cheguei perto da paciente, eu tomei vamos dizer, como se fosse um tapa extrafísico, assim, né? Veio uma consex muito braba para cima de mim, eu dei uma tonteada, minha sinalética apitou ao grau máximo, e aí foi interessante porque a paciente deu um pulo na cama, e não aconteceu nada. Eu fui chegar perto dela, não falei nada, não aconteceu nada, assim, mas ela percebeu que alguma coisa aconteceu, porque a consex pulou em cima de mim, e ela pulou na cama, e ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Não aconteceu alguma coisa assim? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, mas a gente vai começar o exame. E eu assim, meio tonto, né? Não aconteceu nada, tá tudo bem e tal, não sei o que. Ela falou, não, mas aconteceu alguma coisa. Aí fiz o exame, ela foi se trocar, depois quando ela saiu, ela me abraçou, ela agradeceu um monte, não queria me largar, ficou assim uma coisa muito... E a menina de sala olhando assim, né, para aquilo que estava acontecendo. E eu, não, tá tudo bem. Ela falou, não, o senhor me ajudou muito, eu não sei o que foi, mas alguma coisa aconteceu, e não sei o quê, e blá. E eu assim, né, com a consciência e ela e tal, e beleza. Aí ela foi embora. Quando ela foi embora, eu fui perguntar para as meninas da recepção se tinha tido alguma coisa com essa paciente, o que aconteceu, porque ela entrou de um jeito e saiu do outro, né? Elas mesmas repararam. Elas vieram falar comigo, falou, doutor, ela chegou aqui, ela estava ensandecida, ela andava de um lado para o outro, ela estava reclamando do horário, mas não estava atrasada, mas ela achou que estava, porque ela trocou o horário, e não sei o quê, e falou um monte, blá, 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 e saiu daqui, assim, flutuando. O que o senhor fez com ela? Eu falei, não fiz nada, fiz nada com ela. Entende? Então, aquilo para mim ficou muito, muito marcado. Beleza. Registrei, esqueci. Naquela época eu fazia TENEPS às 11 da noite. Fui para a TENEPS também, nem tchum.
Aí estou lá, me predisponho, começo a trabalhar com energia, o trabalho acontece e tal, o amparador vem, tem aquele trabalho habitual. Quando vai chegando para o final, eu me desconhecido mais e vejo do meu canto esquerdo, assim, um homem, meio sonolento, meio dormindo. Aí eu começo a jogar energia nele, né, nessa consex, começo a jogar junto com o amparador, daqui a pouco ele desperta e me vê. E vem para cima de mim falar, você viu a fulana? Então, a fulana é a fulana de tal, ela era minha ex-mulher. E aí começa a destoar tudo da história daquela paciente, que ele tinha sido viúvo, que ela traía ele, que ele descobriu depois. Ou seja, o ex-marido estava assediando a mulher por conta da conduta dela. Então, aquilo para mim foi muito rico, porque eu vi o início, meio e fim. Aí, no dia seguinte, eu voltei lá e falei, deixa eu ver a ficha dessa paciente aí, será que ela é viúva? E aí fui ver, ela era viúva, tinha lá uma filha e tal. Então, a partir daquele dia, eu fiquei mais atento a esse processo de escagem. Porque, na maioria das vezes, a escagem a gente tira com sex e os amparadores levam, a gente não percebe. Mas, desde então, às vezes, a gente consegue, perceber um pouco vamos dizer, do contexto multidimensional envolvendo aquelas consciências. Então, te respondendo, é ficar mais atento e se predispor mais para a coisa acontecer. Falando a mesma coisa de outra forma, é o seguinte, é você olhar para a sua TENEPS e ver o quanto que ela está conseguindo se infiltrar positivamente no seu cotidiano. Uma coisa que acontece às vezes é o seguinte, antigamente era assim, né, no tapa. Hoje, antes de acontecer alguma coisa dessa, eu sinto a presença do amparador da TENEPS. Também, às vezes, eu estou totalmente intrafisicalizado, pensando na medicina, no laudo que eu tenho que dar, aí eu sinto essa sinalética do amparador, aí eu já fico atento. Aí o próximo paciente que vem, às vezes, é uma condição dessa de escagem. Então, né, aí é bacana você perguntar, porque é como se a gente estivesse pegando esse fenômeno da escagem e vendo vários níveis de manifestação. Inconsciente, você não percebeu nada. Antigamente, às vezes, a gente ficava assediado, né? Você puxa com sexo e você fica com dor de cabeça, você passa mal. Teve uma vez na semana da Invex aqui, eu era médico, né? Costumava ser. Enfim, as coisas mais bizarras aconteciam na semana da Invex. E uma vez eu estava como médico e aí uma moça passou mal, era lá no auditório aqui da Oteca. Aí me chamaram, né, eu fui atender, eu estava no AVA e como médico, e ela veio vindo do salão, lá do auditório, que era lá no final, e eu ali em frente aos banheiros, né, a gente se encontrou ali. Quando a gente se encontrou, pulou uma consegue, eu tive uma sinalética que eu comecei a passar mal, comecei a querer vomitar, e eu olhando para ela, e tudo ficando amarelo, e eu olhando assim, falei, não, olha, senta aqui, respira, né, fica bem, você vai melhorar, porque eu sabia que ela estava mal por causa da Consex, e a Consex já estava comigo. Eu vou só aqui no banheiro rapidinho e já volto. Aí fui no banheiro, me tranquei, comecei a mexer com energia, para tentar, né, tirar aquela Consex, mas olha, muito, muito bravo. Mas eu era jejuno ainda, quase caí para trás, assim, muito pesada a Consex. E aí ela melhorou, eu melhorei, a gente foi, né, dei um copo d'água para ela e tal, mas é aquele tipo de experiência que te... testa, assim, foi até meu limite, assim, porque, sabe, quase que eu vomito, aquela coisa assim, muito agudo, eu estava bem, encontrei aquela pessoa, tive a sinalética, passei mal, caminhei ela ali, olha, fica aqui, tinha uma pessoa que falou, olha ela aqui rapidinho, que precisa ir no banheiro aqui, eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia desmaiar, se eu ia vomitar, se eu ia segurar a onda, e aí fui mexer com energia, fui, daí a pouco aquela coisa saiu. Então, analisando essa listagem, é como se a gente fosse fazer um gráfico que fosse ficar assim, sabe? Então, sei lá, admenera as percepções que eu já tive, a projetabilidade, no meu caso, vai lá na frente. Aí, sei lá, encapsulamento, às vezes nem tanto. Então, você vai fazendo uma coisa mais ou menos assim, em termos de analisar o fenômeno em si na sua manifestação. Então, você está com foco na escagem, é fazer esse tipo de registro. Percebi uma escagem. Tive a sinalética antes ou só percebi o impacto? Percebi o contexto da Consex, porque, às vezes, no início, a gente só percebe esse processo que aconteceu alguma coisa, mas não sabe se é homem, se é mulher,
se é belicista, se é uma pessoa, qual é o contexto dela, entende? Então a gente não percebe nada. Então cada fenômeno tem tipo essa gradação. É óbvio que o principal é a assistência e é tirar consciência, e é o que interessa. Fazendo isso está tudo certo. Mas se a gente ficar um pouco mais atento, é nessa hora que o nosso parapsiquismo começa a ficar um pouco mais sofisticado, porque você está atento aos detalhes daquela manifestação, entende? Por exemplo, para desenvolver a tara energética, é isso. A minha tara, nesse caso, era muito baixa. O que eu suportava de consciência era baixa, hoje já é maior. Por outro lado, aquela consciência em si era muito pesada, independente, para qualquer pessoa seria muito pesada. Então você tem que jogar com esses dados também. O que é uma consciência mais pesada, o que não é tanto, o que é do dia a dia, são essas notas que eu tento dar. Então, nesse caso, eu daria para esse evento uma nota, sei lá, 4, né, uma nota 5, porque realmente chamou atenção. Não é o do dia a dia de você tirar a consciência, encaminhar, porque são consciências, às vezes, como eu falei, um guia cego, né, um guia maurótico, um ex-parente que está ali mais drenando energia. Esse não, esse era bem lúcido e queria realmente colocar fogo no parquinho, como a gente fala hoje em dia. Tá bom? Pois não, depois tem o Luiz lá. Pode falar, depois ele fala. Não, é só em relação ainda a escagem, né? Por exemplo, em relação à lucidez, né? É isso que você está falando, assim. Essa lucidez ela vai aumentar de nível a partir do momento que você reconhece o parafenômeno antes, por exemplo. Sinalética, o amparador já falou. Ele está aqui, então significa que já vai ter uma escagem. Vai ter alguma coisa, não sei o que é. Normalmente é escagem. Mas, por exemplo, quanto mais eu ficar entendendo que o fenômeno está acontecendo, isso tem relação com a lucidez em relação à escagem, certo? Porque, assim, pelo menos no nível que eu estou, o negócio chega, eu só vou perceber depois, então. Ou na hora que está passando mal. Então, assim, aquela escagem que o professor Valdo fazia, para mim, assim, eu entendo que seria o nível avançado, no sentido dele perceber na psicosfera da pessoa, dele puxar para ele, não é isso? E fazer aquele encaminhamento sabendo exatamente o que está acontecendo. Esse seria a nota 10 da escagem. Perfeito. Não é isso? Que vai depender de outros fenômenos, às vezes da clarividência, às vezes do próprio amparador, que falava para ele, vai lá e mexe com a Irmânia lá. Ele às vezes não percebeu ainda, aí quando ele chega que ele percebe. Então, o parapsiquismo vai se complexificando nesse aspecto. Mas eu concordo contigo, vamos supor, esse seria o gabarito, né? Seria a nota 10. E é bem interessante esse teu paper, porque é como se a gente criasse parâmetros, né? Para ir classificando os parafenômenos, né? Exatamente. E aí tem uma dificuldade, porque a gente precisa dos nossos parâmetros e tem esses externos. E aí, para uma coisa dialogar com a outra, às vezes demora para a gente perceber, então é isso, né? Que a coisa é assim, porque senão a gente tem uma teoria na cabeça e isso pode acabar formatando um pouco. Então é bacana quando a teoria encontra a prática e aquilo tem uma coerência, sabe, relativa. A gente ajusta um pouco, lógico, mas não é tão díspare como poderia ser. Vou deixar o João falar, depois eu tenho outra pergunta. Tá bom. Eu também tenho várias perguntas, mas a gente vai fazendo um bate-volta. Ô Pedro, você coloca bastante a palavra cogniciofilia, né? Que é bem o seu jeitão, assim, o seu temperamento. O que você acha que mais ajuda assim, a desenvolver o parapsiquismo? O parapsiquismo puro, que é o desenvolvimento das energias, tudo, ou a cognição, que é aquela percussiência, aquela visão mais profunda, detalhada, nítida? Porque tem gente que tem fenômeno parapsíquico, mas parece que às vezes não junta uma coisa com a outra. Isso. E daí parece que não há base cognitiva para a pessoa entender o que aconteceu. Eu via isso muito nos centros espíritas. Parapsíquicos, bons parapsíquicos, mas não juntavam Tico e o Teco, ia tudo para a religião ou para o aspecto afetivo, né? E ao mesmo tempo eu me lembrei também do Renzo Tosi, né, que teve aqui, que o professor Valdo disse, olha, o cara
é da cognição, né? Escrever um dicionário, tudo. Quando ele entrar na nossa, talvez ele chegue na evoluciologia muito mais rápido do que até vocês, né? Exato. Então você vê que na questão da paragenética, ele tinha uma base de cognição, somática, né? Mental somática bem forte, né? Mas, aparentemente, pelo que a gente conhece da vida dele, ele não é uma consciência parapsíquica, né? Exatamente. Então, como é que você faz isso? Eu entendo o seguinte, é o que você está falando, precisa das duas coisas, mas o mental soma ele é superior. Por quê? O processo energético parapsíquico, ele tem um limite. Quer dizer, a pessoa pode ter facilidade, ela pode ter fenômeno, mas se não tiver a cognição, a mental somaticidade, aquilo vai bater num teto. Ela vai ficar muito mais à mercê da condição das consciex, pode ser amparadores ou assediadores, vamos dizer assim, dos guias amauróticos, e vai bater num teto. Só que sem a desenvoltura energética também, o parapsiquismo fica muito teórico, né? Então vamos pegar os extremos. O mental soma puro, só intelectualidade, a pessoa ela vai funcionar muito na base, às vezes, da imaginação, ela tem muita teoria, então ela começa, às vezes, a supor, ela começa a imaginar, ela começa a criar. Então, também acho que não é por aí. Então, você precisa realmente de juntar essas duas coisas. O mental soma vai predominar porque a pessoa vai compreender mais aquilo. Mas se não tiver uma base fenomenológica mesmo, energética, de descoincidência, a coisa, para mim, fica muito, muito teórica. Então, você vê pessoas que são muito intelectualizadas, que quando vão para o parapsiquismo, às vezes a coisa descamba muito para raciocínios. Eu acho que é isso, eu fiz uma associação de ideias assim, eu lembrei daquilo, tudo bem, mas não é a coisa realmente, né, do fenômeno explícito, entendeu? Então, bacana é quando as coisas se juntam. Então, aí cada um tem que ver aonde que está, se está mais para cá ou mais para lá, quer dizer, se está mais para o mental soma ou mais para a energia propriamente dita, e fazer esses investimentos, quer dizer, se tem mais facilidade no processo energético, eu vou investir mais no mental soma. Se eu sou muito do mental soma, eu vou malhar EV, eu vou tentar sair do corpo, porque é isso que vai me dar mais know-how. Eu acho, até pegando aí o meu caso como exemplo, como cobaia, que na intermissão, eu pensei exatamente assim. Eu sou muito do mental soma, mas eu preciso ter uma base mais experimentológica em termos de parapsiquismo. E aí treinei muito lá, e aí desde que eu entendo por gente aqui, aconteciam coisas, né, mais em termos de fenômeno. Seguindo esse raciocínio, se eu não me engano, acho que seu mega para vir com a projetabilidade, né? Então tem a ver tudo com isso, né? Exatamente, porque eu acho que eu fiquei assim, eu devo ter sido orientado, né, obviamente, falar, olha, essa parte aqui você desenvolveu bastante, mas sem parapsiquismo isso aí não vale nada. Então, vamos tentar fazer esse casamento. E aí na minha vida foi muito mais processo parapsíquico do que mesmo intelectual. Eu não era aquelas pessoas, CDF, eu ia bem, espontaneamente, me contentava com as notas ali acima da média, mas nunca quis ser primeiro da turma, não, entendeu? Então, assim, mas por outro lado, os fenômenos sempre aconteceram, principalmente de base, né, projetiva. Então, aí hoje, né, já tem um tempo, eu estou tentando fazer essa comunhão, essa conjunção. A tridotação consciencial, né? Exatamente. Então, mas eu concordo contigo, quer dizer, a gente precisa ter... Na verdade, o processo parafenomênico ele vai ser sempre conjugado, vai ser sempre, ele vai exigir sempre uma manifestação mais simultânea, né, complexa, entende? Então, não dá para a gente ficar só nessas... Mas eu também, da experiência própria, né? Quando eu consigo fazer, tipo assim, 1 mês de estudo, assim, de imersão de estudo, no Locico, no Loteca, tentar escrever mais verbete, eu vejo que o meu parapsiquismo aumenta também. Perfeito. Porque parece que você limpa seu mentasoma, e daí a sua percussiência parece que vai um pouquinho mais além, e daí não sei se você começa a notar alguma coisa que estava acontecendo, mas você... Ou ocorre mini extrapolações, porque seu mentasoma está, vamos dizer assim, né? Em 220. Né? Então, é bacana essa abordagem, porque isso eu me questiono bastante. As coisas não acontecem mais porque é o meu limite mesmo, eu estou ali, ou elas estão acontecendo e o meu dia a dia não permite, né, que eu perceba a minha falta de lucidez, a minha baixa percussiência, entendeu? Então,
é muito chato isso daí, porque vamos supor que dependa mais da pessoa, né, dela acalmar mais, como você falou, se dedicar mais para o mental soma, aquietar mais, porque o processo parapsíquico, às vezes, depende muito de detalhe, né, de você entrar naquela sintonia, né, de você perceber mais o amparo, porque se a gente está muito intrafisicalizado, não vai. Por isso que eu coloquei aí no final, página 4, aí a primeira, autoconsciexabilidade, quer dizer, o quanto eu me percebo mais como consciex, as coisas acontecem mais. Eu vou dar um exemplo. Já tem alguns anos que eu me vi interessado em ir para alguns eventos em função, não do evento em si, mas em função do contexto extrafísico, para tentar perceber o que estava acontecendo lá. Então, vou dar um exemplo prático. Teve o congraçamento. É muito legal, né? A gente encontra todo mundo, faz um balanço e tal. Mas o meu interesse de ir é mais para tentar pescar o contexto extrafísico de quem está, o que está acontecendo. Quando você consegue isso espontaneamente, eu, pelo menos, vejo que eu já estou... Aquela lucidez que antes não tinha, agora ela já tem de um modo um pouco mais predominante, entende? Quando eu vejo pessoas, não, sei lá, eu tenho uma atividade, eu não vou poder... olha só o lado intrafísico. Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer outras coisas, entende? Tem outras demandas humanas. Então, quando a gente desenvolve, e tem que ser espontâneo, né, e honesto, esse genuíno interesse pelo contexto extrafísico, eu vejo que as coisas ganham outro sabor, assim. Você pode não perceber nada, mas você vê que você está vibrando numa frequência acima da média dentro no processo pensênico. E os amparadores, eles te colocam em situações mais, vamos dizer assim, assistenciais, você fica um pouco mais available ali, né? Um pouco mais disponível para eles. Vou dar um exemplo lá do nosso encontro de voluntários, né? A gente estava naquela brincadeira toda, em determinado momento eu senti uma consciex e me veio uma ideia para contar uma experiência que eu tinha tido numa mesa lá que a gente estava, que eu nem ia falar naquilo, porque foi um puxão de orelha que eu tive do amparador até, né? E eu falei, pô, mas... Porque a mensagem do fenômeno era justamente para eu ficar um pouco mais contido. E aí eu falei, pô, mas aí eu fui e contei aquela experiência e foi ótimo, porque a Mabel me ajudou muito pela uma abordagem que ela fez, lá uma pesquisa que ela fez, enfim, isso tudo está ainda em trabalho, em andamento, né? E aí eu não tinha sido sorteado ainda no coisa, eu fui o penúltimo a ser sorteado, e o livro que cai para mim, que é o livro que foi ficando lá, é um livro de uma pessoa que está na minha linha do tempo, para historiográfica, que eu tinha apresentado no 1100. Essa pessoa é italiana e tem a ver com a experiência que eu tive. Então, entende? Então, assim, às vezes, é o que eu falo aí dessa magnitude, né? Binômio magnitude e descrição. Os fenômenos mais gritantes, às vezes, são esses mais bobos. Eu estou lá, sorteio um livro, coincidência, tem a ver... Mas, espera aí, será que tem uma mensagem um pouco mais explícita, um pouco mais óbvia, entende? Então, eu atribuo a esse olhar um pouco mais extrafísico. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas aproveitando o cotejo, como é que você vê essas parassincronicidades? Então, você teve a sinalética da consciex, daí você falou alguma coisa, depois o livro tem aqui a ver com o autor, com aquilo... A gente vê que o professor Valdo tinha um certo domínio disso aí, né? Até chegar aquele corredor de lucidez, né? Então ele via o Pedro, daí ele via a caneta, alguma coisa, já juntava tudo, a equipe extrafísica. Como é que você vê essa sutileza do fenômeno que parece quase que... Banal, né? Banal, né? E não dá ibope, ninguém nota, mas ele, para mim, é um dos mais requintados, porque você está lidando com gente que mexe com pensanidade, é um negócio mais profundo, né? E é aquela coisa... Enfim, é muito complexo, porque eu como sou muito descrente, muito, sei lá, positivista, né, a tendência, eu fico sempre... Vou e não vou, né? Quer dizer, não é, mas você tem que, por outro lado, fazer a sua parte. Então, por exemplo, essa personalidade eu comentei lá no 1100.
Por que eu coloquei ela na linha para historiográfica? Porque foi a primeira personalidade que me chamou a atenção na história para estudar um pouco mais sobre isso. Em Brasília, lá, nada a ver, enfim. Foi a primeira personalidade que eu perguntei para o professor Val também antes de consecutivos, logo que eu cheguei aqui, e ele comentou, né, alguma coisa sobre ela. Depois essa personalidade ficou um pouco mais popular na nossa comunidade. O professor Val até falou que ela estava na seara da evoluciologia de algum modo e tal, e ficou um pouco mais assim, e eu deixei isso acontecer. Quando eu fui fazer a aula para o 1100, que tinha que fazer a linha do Littré, eu coloquei essa personalidade de novo, porque o Littré foi comparado a ela. Então, é o fulano de tal do século XIX. E aí eu falei, pô, a aula a didática era o quê? Indícios de passado. Então, eu peguei um indício de uma afinidade espontânea, antes de estar em Foz, sozinho em Brasília e tal, com a comparação do Littré com essa personalidade. Eu falei, olha, são duas informações, eu não sei se isso tem, né, alguma razão de ser, mas coloquei ali porque tem afinidade e tal, não sei o quê, e ficou. Quando acontece isso lá no encontro de voluntários, eu fico pensando, será que eu não deveria dar mais atenção para essa personalidade? Quer dizer, eu li o livro dela, mas há muito tempo. Será que não tem que ler o livro? Quer dizer, o processo veio pelo próprio livro. A mensagem do amparador foi para justamente eu deixar de ser tão influenciado por aquela cultura daquela personalidade. Então, enfim, tem várias condições assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu, né, e acho que a gente, mas enfim, vou falar de mim, a gente ainda é muito tapado, porque as coisas às vezes são óbvias e a gente não quer parecer, a gente não quer errar, a gente não quer dar tanto valor, mas quando eles insistem numa condição como essa, eu fico imaginando, entende, será que eu não tenho que reperspectivar a minha abordagem perante essa pessoa? E será que, pegando esse exemplo, você já tem confiança para dizer assim, ó, pessoal, a equipe extrafísica desse cara está aqui porque aconteceu isso? Será que tem que ousar, Pedro? Pode ser, eu não percebi nada desse aspecto, mas pode ser. Sincronicidades, sim, né? Pode Porque ser. Às vezes a sincronicidade é como se fosse uma sinalética, não precisa ver a equipe extrafísica. Perfeito. Né? Eu não tinha associado desse nível. Para mim era um amparador que tinha dado esse empurrão. Beleza, aí você já fez uma conexão, entendeu? Diferente. Banho de energia agora. Entendeu? Perfeito. Então, às vezes, tem que até avançar, né, assim, mesmo que uma certa desrepressão de dizer assim, a pessoa, a equipe extrafísica desse cara está aqui. Por exemplo, eu gravei aqui essa que eu estava comentando do caderninho. Então, foi uma sinalética nova, porque esse amparador que estava lá, eu nunca tinha percebido. Não foi a mesma da projeção. E quando eu falei aquilo, eu vi que ajudou, mas a minha tendência era não falar. Então, às vezes tem isso, quer dizer, é para dar um pouco mais de vazão para essa manifestação. E tudo está dentro do contexto do Roda Viva, porque no Roda Viva, né, você viu lá, teve duas possibilidades para mim, encaminhamentos. E eu falei, eu vou esperar ver o que os amparadores vão falar. Aí vem essa amparadora e, fala de uma maneira super enigmática. Ela falou assim, você tem que ser menos italiano e mais oriental, tipo chinês. Falou isso olhando lá dentro da minha consciência, como se fosse uma coisa assim, muito penetrante. Aí eu voltei, eu nunca me considerei italiano. Porque assim, falasse francês, falasse inglês, beleza. Ela jogou italiano, eu falei, gente, será que eu tenho que reperspectivar? E eu, por exemplo, eu tenho o nome Leonardo, né? A Cris vive brincando comigo, né? O professor Valdo já falou que eu tenho coisa com o processo de Itália. A minha retrovida crítica eu considero talvez em Roma, mas sabe que me deu como se tivesse uma profundidade maior. E outra coisa, na dinâmica, você está lá, né? Na dinâmica, às vezes, nas últimas vezes que a gente fez lá o campo, sempre tem aparecido muito chinês, isso é muito, muito comum, mas ficou muito mais ostensivo, tanto que na própria dinâmica eu falei, a coisa está mais gritante, será que tem alguma coisa? Aí vem ela e fala isso. E tem uma série de, vamos dizer assim, de recins que eu preciso fazer em função disso, em função dessa, porque se você pegar o estereótipo do italiano é de um jeito, o estereótipo do chinês é totalmente diferente. Então, eu fui mais para a questão, sei lá, filosofia e
comunicação, política, a pessoa mais, né, de aparecer mais, enfim, essa foi a primeira leitura que eu fiz. A Mabel, quando ela fez lá a pesquisa, ela jogou, acho que foi no chat GPT, eu achei que tinha sido na internet. Ela foi ver o processo do chinês mais voltado ao grupo, né, de querer que o grupo se manifeste de uma maneira mais harmônica, menos individualista e mais grupal, que aí conversa lá com as coisas do próprio Roda Viva, uma das opções, enfim. Então, isso tudo está na minha cabeça. Aí eu conto essa experiência lá, porque a Consex meio que me induziu, porque a experiência em si, se eu tenho que ser menos italiano, eu tenho que calar mais a boca, eu tenho que ficar mais na minha, mais low profile, mais tipo chinês. Mas, enfim, senti lá. Aí aparece o livro de um italiano, entende? Então, estou nessa vibe aí para ver as camadas do fenômeno, o que significa, né? Alguma coisa eu já percebi, né? O puxão de orelha eu já entendi, mas tem mais coisa. Normalmente a mensagem ela vem assim, né? Vem mais complexa, né? Mas vamos lá. Você acabou respondendo o que eu ia perguntar dessas interfaces, né? Assim, do dia a dia, quando você trouxe lá no acoplamentário, que uma pessoa desencadeou um experimento de uma época, no sol, né? No calor, fazendo uma atividade, desencadeou também. Então, assim, dá para perceber que é como se no seu dia a dia você já estivesse vivenciando a multidimensionalidade meio que 24 horas. Com muitos altos e baixos. Com muitos, isso, mas pelo menos predisposto a sim, isso. Isso sim. E assim, a minha pergunta era essa interface com o extrafísico, né? Assim, o que essas experiências do intrafísico vai desencadeando para o extrafísico? Aí você acabou falando, quando você vai no evento e acaba percebendo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, é aquilo que a gente falou com a Gabi ali, essa questão da lucidez. Então, quando eu estou muito assoberbado, intrafisicalizado, eu vejo que isso some, ou vem aquilo que eu chamo do estorcegão, vem o beliscão. Eles vêm e te dão um beliscão assim, até para te chamar a atenção, que não é o ideal. Quando eu estou mais consciente, assim, a coisa é um pouco mais constante, mas não como eu gostaria que fosse. Ainda tem muitos altos e baixos, sabe? Por exemplo, o que eu vejo que influencia mais nisso é a TENEPS. Então, se a minha TENEPS está ali regradinha, com horário, tudo certinho, eu vou ali em voo de cruzeiro ali, tudo certo. Se o meu dia a dia atrapalha a TENEPS, eu vejo que aí atrapalha tudo. Aí é mais, salve-se quem puder, o que deu, deu, o que não deu, não deu, e eu tento voltar para aquela manifestação da TENEPS mais no meu dia a dia. Então, tudo bate na TENEPS. Na TENEPS eu sei, por exemplo, quando eu vou lá, e eu estou nessa fase, aquilo fica escancarado, sabe, na TENEPS. Então, e essa questão da China, você percebeu quando é que isso começou a ficar mais latente? Foi mais esse ano. Talvez, aí eu tenho que olhar lá as anotações da dinâmica, mas de uns 6 meses para cá, a coisa ficou muito ostensiva. Aí eu fico imaginando, né, pensando assim, refletindo. O professor Valdo tem aí, está gravado na tertúlia, acho que é Mater Pensene Atrator, uma coisa assim. Antes dele falar do Littré, que era eu, que era a pesquisa toda, ele ficou falando para o Roberto Leimig. Eu estava sentado aqui, o Roberto Leimig lá onde a Mariel está. E ele falando, ô Roberto, você tem que entender que o Littré é da equipe do enumerador. E tal, e posição, quem é Littré? O Arlindo perguntando, quem é Littré? E eu já tinha estudado ele, falei, não, Littré é legal, porque ele é médico, ele é lexicógrafo, tem tudo a ver com grupo e tal, mas eu não sabia. Tanto que a primeira vez que ele falou em Littré para mim, que eu estava lá num jantar, onde tudo começou, a gente estava falando sobre o Darwin, etc., que eu fui anotar a questão do Littré, que ele falou assim, a gente tem que saber onde está o Littré, porque ele defendeu as ideias de Darwin na França, que estava se falando sobre o Darwin, com o Darwin, sobre o Darwin, beleza, eu estava do lado. E ele olha para mim e ri e fala assim, a gente precisa achar o Littré, porque o Littré é o amigo do enumerador. E foi isso que me chamou a atenção. Eu falei, gente, quem será esse? Nunca vi o Valdo falar nesse cara, amigo do enumerador e tal. E aí depois ele fala nessa tertúlia que ele é da equipe do enumerador. Aí juntando tudo, eu fico pensando até que ponto eu precisaria honrar mais, sabe, essa condição de ser mais profundo nas abordagens, na escrita,
Porque eu estava conversando isso com a Mabel, lá no congraçamento. O que é o italiano em mim? A minha vida sempre foi muito corrida. Porque eu cheguei no instituto muito cedo, aí veio a medicina instituto, aí veio a medicina instituto família, aí vem, entendeu? Tudo. Até hoje é assim, aí plantão, o tempo todo eu vou levando. Então, é um italiano que faz muita coisa, tá tudo bem, mas talvez esse modus operandi, cerebralmente falando, me acostumou a ser assim. E agora eu preciso ser um pouco menos assim para ser mais intelectualizado ainda, mais profundo ainda, produzir mais GESCONs ainda, entende? Então, nesse sentido que eu me questiono, sem falsa modéstia, eu sei que eu produzo e tal, mas precisaria estar ainda mais constante, entendeu? Eu preciso ter mais obras, tipo livros, do que papers e verbetes. Então, acho que já deu essa fase, e ano que vem eu vou ver se eu começo a levar mais a sério esse sentido, entende? Porque a gente não pode se contentar com uma coisa que para você já faz aquilo bem, está tudo certo, nada contra, mas o desafio precisa ser além daquilo. Então a gente tem que estar sempre olhando na nossa manifestação aquilo que já deu, não para você deixar de fazer, mas para você diminuir a intensidade e colocar uma coisa mais desafiadora na frente. Então, eu escrevi lá, eu não sei se eu preciso, honrar mais esse ego. E na mensagem dessa amparadora, que eu achei mais interessante, porque ela é uma mensagem totalmente serexológica, porque me faz ver que existem, talvez, 2 vidas ou 2 núcleos serexológicos, que obviamente são convergentes, mas que um precisa predominar sobre o outro. Então, até que ponto eu, ao ser assim, nessa vida muito agitada, eu caí numa vida mais italiana, mais política, nasci em Brasília, sou super político, faço média, meus trafares são da política, etc. E deixando de lado essa condição mais low profile. E eu sei ser bem assim, eu acho. E aí é só eu voltar para uma manifestação mais introspectiva, sem querer aparecer tanto, mais grupal, entende? Por isso eu estou pensando em me candidatar para o CDC ano que vem mais seriamente em função disso, né? Então isso tudo vai nessa linha de raciocínio, sabe, mais grupal, levar o processo intelectual para o próprio grupo, quer dizer, aquilo que eu aprendi com o professor Valdo, né, que foi comentado lá no Roda Viva, você estava lá também, tentar fazer isso, a Simvex já me demandou essa condição, alguns inversores, então, só que meu grande desafio é tempo, a medicina, então eu estou, sabe, tentando diminuir para ver se eu consigo alimentar mais esse retroego, sei lá, mais filosófico, sei lá. Ainda naquela linha assim das pessoas que acabam desencadeando épocas, períodos no nosso extrafísico. Eu fiquei pensando assim, na hora que eu sentei aqui, e na hora que você falou sobre ela que desencadeou a questão da ciência, né? Eu penso que às vezes assim na minha relação com você vem muita questão da religião ainda, assim, quando você está dando algum curso, alguma coisa, na hora que eu sentei, e aí comecei a escutar, me veio a questão do taumaturgo, né? E aí eu joguei aqui na internet, fui pesquisar. Então, quando a gente fala da religião, sempre vem uma coisa, às vezes, muito nosso de estigma, de uma fase ruim que a gente viveu, e não necessariamente eu acho que tenha sido só assim, né? Sim. Por conta de que, se a gente for levar a questão histórica daquela época, você tinha pessoas que ajudavam pessoas, você tinha Sim. pessoas que faziam comportamentos negativos, mas naquele momento histórico também tinha pessoas... Às vezes ajudou, sim. Isso, que talvez tenha possibilitado a gente estar aqui, ter feito um curso intermissivo, né? Então, é complexo a gente se olhar para o passado. E é muito... tudo junto, né? Enfim, a gente às vezes coloca tudo numa caixinha, mas tem que ter esse olhar mais... E aí, na hora que você trouxe da China, abre mais possibilidades, né? Porque, assim, teve o processo da religião, mas pode ser que um pouco mais lá atrás pode ter tido outras coisas também, né? Eu vejo que é muita linha filosófica, assim, sabe? Intelectual e tal. Não sei, vamos ver. E política nesse sentido grupal. Desculpa, Muriel. Deixa eu ver, agora dá. Pedro, eu queria perguntar, eu tenho 2 perguntas, se der tempo, né? Então, a primeira você comentou do binômio paratrafor e paratrafar.
Você pode definir o que você entende que seria? Porque se eu captei bem, você chegou a falar da habilidade, da projetabilidade lúcida, mas também falou de ansiedade. O que para você seria paratrafor e paratrafar? Exemplos. É megatrafor parapsíquico, né? Quer dizer, são facilidades que você tem, skills, né? Habilidades potenciais que você percebe na manifestação parapsíquica. E aí, dentre eles, você vai pegar ali qual que é o mais avançado, no caso do megatrafor. Então, a pessoa tem facilidade, por exemplo, de acalmar mentalmente, para ela se descoincidir, seria um trafor. Ela tem uma potência energética muito grande. Ela é boa, às vezes, naquilo que o João estava falando, às vezes, no detalhe, de olhar, começar a olhar para chegar na multidimensionalidade. Então, vai sempre acabar conversando com os atributos mentais também. Podem ser mais presentes ou menos, quer dizer, pode ser um processo mais energético, propriamente dito, ou pode ser um processo mais intelectual, vamos chamar assim, que vai te predispor a um processo parapsíquico. E o trafar é o contrário, quer dizer, às vezes a pessoa não consegue sair do corpo porque ela tem medo, ela não consegue sair do corpo porque ela não consegue ficar quieta, ela não sai do corpo porque a ansiedade, né, quando ela percebe a decolagem, aquilo pega a respiração e ela, entende? Ela bloqueia. Ela, às vezes, não tem facilidade com a clarividência, porque ela não consegue domar o corpo, enfim. Então, ela vai ver, na manifestação de cada um dos fenômenos, o que pega mais. Por exemplo, na escagem, pode ser a lucidez. Quando ela vê, né, já foi. Na TENEPS, pode ser que ela não sinta a semipossessão, ela sente só a exteriorização, e por aí vai. Então, ela vai vendo para cada fenômeno onde que pega mais e vai tentando melhorar. Com o tempo, ela vai vendo um denominador comum. Não, olha, de tudo isso aqui, o que é transversal é isso. Então, eu cheguei nessa condição da descoincidência porque eu vejo que é o que me ajuda na clarividência, na projeção, na TENEPS, entende? Na psicofonia. Então, eu consigo jogar um pouco com isso. Para o meu nível, não estou dizendo que é o melhor de todos, mas para o meu nível ali da oficina de fundo de quintal, é o que mais acontece. Então, nós não devemos comparar o nosso megatrafor com o do professor Valdo, com alguém mais veterano. É o nosso. Entende? É o que tira a melhor nota na nossa manifestação. No nosso inventário parapsíquico, é aquele traço. E aí, vendo, por outro lado, a Daiane tem, se não me engano, um paper sobre megatrafar parapsíquico também. Qual que é o menos avançado? Qual que é vamos dizer, o que obstrui mais? E, normalmente, é coisa emocional, é coisa de prioridade, entende? É alguma coisa nesse aspecto. E aí a outra pergunta é até pensando em paratrafor, né? Então me chama muita atenção a questão da anticonflitividade. E então eu vejo que para a gente poder, né, até pensando nessa escala que você colocou, avançar nessa escala, né, ter um uso cada vez mais amplo do parapsiquismo interassistencial lúcido, é muito importante a anticonflitologia, né? Eu penso que quanto mais anticonflitividade a gente tiver, mais eu acho que talvez amplie esse parapsiquismo, né? Não sei se você concorda. Primeiro eu quero saber se você concorda, né, com essa relação, e depois entender como é que é o seu processo, como é que foi esse seu processo da anticonflitividade, né? Porque toda vez que tem a minha premissa é a seguinte: se tem uma pessoa que está assediada, e aí eu não vou pensar, ela está me irritando. O meu pensamento eu sou irritável em relação a isso que ela está trazendo. Então eu queria entender como é que é o seu processo da anticonflitividade. É bacana a gente traduzir isso na prática, né? Porque a anticonflitividade a gente pode analisar de uma maneira, às vezes, pontual e de uma maneira mediana, assim, na média de manifestação. Então, a pessoa olha no dia dela, né, e vê, teve alguma irritação, teve alguma ansiedade, né, teve alguma coisa que ela ficou um pouco alterada emocionalmente, e vice-versa. Por outro lado, a pessoa mais, vamos chamar assim, como é que eu vou dizer? Porque a imperturbabilidade não é a pessoa que é fria, né, não é a pessoa que é seca, porque senão a gente não interage com ninguém, fica só, a espontaneidade cai. Então, a anticonflitividade tem que ser uma coisa realmente genuína, que é a manifestação da pessoa na média, e ela observar esses pontos fora da curva, assim.
A anticonflitividade eu vejo que ela é mais avançada, é difícil, ela começa realmente de uma maneira mais, vamos dizer assim, insinuante, mas ela tem que fazer parte do temperamento da pessoa, do Matepensene, do Holopensene da pessoa, porque no processo assistencial, o ideal é você exteriorizar essa anticonflitividade para o cosmos. E aí, quando as consex vêm na escagem, vem o processo de ataque, é essa anticonflitividade que vai dar aquele amortecimento para a consex. O grande assim, benefício da anticonflitividade na prática é a gente dar um remédio, né, um bálsamo ali para aquela consex que é muito alterada, ou para as pessoas. Então, alguns pacientes, todo mundo já deve ter passado por isso aqui, mas comigo, alguns pacientes já falaram isso, algumas pessoas lá em Brasília falavam muito isso. Não, eu gosto de ficar do seu lado porque você me acalma. Então, esse holopensene a gente tem que tentar expandir cada vez mais, e não significa que a gente seja sempre assim. Às vezes a gente tem nossos momentos de, né, que você vê ali que a coisa quase que, né, que transborda. Uma coisa que me ajudou muito na desperticidade foi perceber isso. Nada justifica eu sair do meu normal. Porque se eu saio do meu normal, eu sou responsável. Eu dei permissão, não foi a pessoa, não foi o assediador, não foi o estresse do trabalho. Então eu lembro, uma vez na época que eu estava fazendo PROAD, e aí, já contei isso aqui também, eu acho. Eu estava trabalhando e estava assim, eu tinha dado plantão no dia anterior, já estava bem ali no limite, e começou um nível de cobrança, ó, tem mais um paciente, tem mais um internado, tem mais a filha de não sei quem que vai vir, e tal, não sei o quê. E foi dando horário, eu tinha que assumir uma outra agenda à tarde, foi pegando o horário do almoço, e eu vi nitidamente que eu tinha duas opções. Ou, entre aspas, né, surtar, ou falar assim, está no meu limite, eu vou fazer mais esses 3 pacientes aqui, e depois eu preciso ir embora. O mundo acabe, vem o Papa, vem o diretor, vem fulano de tal, eu estou saindo, eu vou cumprir, já fiz não sei quantos aqui, vou fazer esses mais 3, e, entende? Então, assim, porque a tendência natural antes era falar, dar um vexame, gritar, falar, absurdo, não sei o quê, vocês estão achando que eu sou o quê, entende? Então eu vi nitidamente essa encruzilhada de manifestação. E daí eu tirei para mim essa máxima. Não que eu consiga 100% das vezes, mas a maioria das vezes eu consigo, que é isso. Quando você está prestes a perder as estribeiras, você tem a opção de não perder e de se posicionar calmamente e não fazer aquela condição. Então, essa imperturbabilidade, ela tem que ser medida no front da batalha. Eu sempre falava isso, porque, vamos supor, a pessoa, ela não precisa trabalhar, ela, sei lá, é um herdeiro, ela fica em casa. Se ela se assedia, porque ela está muito ruim, você concorda? Então, a gente tem que ver nesses momentos em que a coisa realmente, ou quando vem um assediador, ou quando vem, sabe, uma coisa assim mais para te pegar. E aí, o bacana é quando você vê que você conseguiu não entrar naquele modus operandi, né? Porque é um processo, às vezes, muito cerebral. Né? A amígdala, ela vem, às vezes você está com fome, você não dormiu bem, você está preocupado com a pessoa, né? E acontece alguma coisa com a pessoa. Só que nada justifica a gente sair do nosso padrão. Então, esse é ali o padrão homeostático, né? Então, é isso que eu tento, sabe, estudar nesse processo de imperturbabilidade, mas ainda é um desafio, porque eu acho que é um atributo bem avançado, principalmente para quem está ali no jogo, sabe, para quem está no dia a dia, para quem ainda tem que sobreviver aí na vida, sabe? Pedro, tu me lembrou a característica dos italianos que você estava falando agora, é aquela coisa dos piti. Isso, 5 minutos, né? Os 5 minutes, isso quer dizer, eles falam, né? Se jogam no chão, isso. Tem lá um meme do jogador de tênis, você já viu? O juiz marca a bola fora, ele, não, faz assim, se joga no chão, pá, e vai dizer que, e tal. Então, o histrionismo, assim, elevado à enésima potência, né? Então, a gente tem que saber fazer isso didaticamente, mas como um padrão, não dá, né? Com todo respeito aos italianos, que eu sou da origem. Sim. Hein, Pedro, tem uma brincadeira que o pessoal diz assim, que o italiano está morrendo afogado e diz, fala, parla, aí começa a falar. Aí sai uma boa.
A gente brincava com o Arlindo, né? O Arlindo falava muito assim. Arlindo, fala mais alto. Ele. É tipo isso, né? Pedro, nós temos mais uma pergunta aqui do chat, né? Que é da Sônia Ribeiro. E ela pede ela agradece, né? E ela pede para te ampliar aqui na página 3, na escala, o item 18 e 19, os itens 18 e 19. 18, extraterrestrialidade. A gente até teve o curso, né, da Sinvex ali com a Extracons. A gente falou um pouquinho lá sobre, né, no meu caso, as experiências que eu tive. Então, a pessoa tem que dar uma nota para isso. Ela já viu, já teve contato, já teve manifestação, já estudou. Como que é isso? Porque senão é nota 0. Não teve, tem só teoria, é nota 0. Essas experiências extraterrestres, elas vão ser aquelas ali que eu coloquei ali na página 4, que a gente até discutiu lá no curso, que são os mega descondicionamentos. Por quê? Tudo depende muito do nível de condicionamento que a gente tem. Condicionamento humano, quando eu falo que às vezes eu fico muito intrafisicalizado e menos consciex, é um condicionamento. Se a gente tem mais exoprojeções, você já viu o planeta de fora, você já, né, saiu do corpo, foi além da estratosfera aqui, além do processo do planeta Terra, você vai se descondicionando do processo humanoide de uma maneira geral. Se dentro disso você encontra seres extraterrestres, isso se expande muito mais, porque te faz pensar na forma daquela manifestação, na comunicação, na tecnologia e assim por diante. E outra é a interassistencialidade parapsíquica, explícita, essa que a gente estava falando que talvez seja ali o processo transversal propriamente dito. É quando você faz mais assistência do ponto de vista parapsíquico do que do ponto de vista intrafísico propriamente dito. Ou isso já tem um casamento mais, vamos dizer assim, coeso, mais constante, você não consegue dissociar muito uma coisa da outra. Então, eu posso analisar, quem faz atendimento ao público pode analisar. Depois de uma manhã, o quanto que foi só um atendimento, na minha percepção, intrafísico, o quanto já teve ali, além do intrafísico, uma contraparte extrafísica lúcida, porque às vezes tem, a gente não percebe. Então é nesse aspecto que a gente colocou aí, e foi muito em função da escala do professor Valdo lá no verbete, tá bom? Mas eu reconheço que é difícil, às vezes, a gente mensurar, né, isso na prática, porque pode estar em vários níveis essa condição. Agora nós temos a Marilux, aqui de Foz do Iguaçu, que ela agradece também, professor Pedro, e ela pede aqui os itens na enumeração, na página 4. Ela pede item 2, 11, 14 e 18. Você pode dar uma palhinha de cada item. 2, 14? 2, 11, 14 e 18. Experiências mais avançadas. Isso aqui, ó, eu até escrevi aqui, ó, que eu vou fazer um paper, não sei se vai se chamar assim, mas como que a pessoa classifica as experiências mais avançadas? É muito difícil, estou chamando de auto, mega, para fenomenologia. Então, como é que nós vamos classificar se uma experiência é avançada? Primeiro, eu coloquei aqui o nível de clareza do fenômeno, quanto que ele é nítido para você. Outra coisa, o nível da mensagem. Então, você entendeu o que é o mais importante do fenômeno, o que ele quis dizer, o que os amparadores quiseram dizer, ou o que aquela sincronicidade, né, a tradução disso. E assim vai, o nível da consciência envolvida. Então, como o João falou, é da Equipex do fulano, era um evoluciólogo, era um nível de desperto, era um nível X. Então, isso tudo vai dando para a gente parâmetros para dizer se a experiência é mais ou menos avançada. E por aí vai, né? Eu fiz uma listagem aqui, comecei com 8, agora estou com 13 já. O nível de impacto em você, o quanto que aquilo foi decisivo, cirúrgico, proexologicamente falando, ou intraconsciencialmente falando, e assim vai, o nível de lucidez que a experiência te permitiu. Então, as experiências mais avançadas, elas podem ser abordadas de diversas formas, né? Então, eu considero aquelas mais avançadas, aquelas que são compostas. Começa de um jeito, eu já trouxe aqui um paper de uma experiência lá em Saquarema, que eu estava andando na natureza, aí eu sinto acoplamento, aí a Consex faz uma comparação de uma árvore com a outra, fazendo uma analogia com aquilo que eu estava estudando, da árvore do conhecimento, do especialista versus o generalista. Se acabasse ali, estava ótimo. Aí ele intensifica o acoplamento, começa
a minha clarividência abre, eu começo a ver uma chegada de um grupo de consegues que estavam chegando para ser atendidos no PCP2, e aquilo vai longe. Aí tem um nível de transafetividade, compaixão, que foi a maior que eu tive nessa vida, e no dia seguinte eu tenho aquela retrocognição juntando todo esse processo. Então, é difícil a gente classificar experiências mais avançadas, mas eu tendo aí por essas que são mais compostas. 11, mega paravinco, aí precisa ter retrocognição, né, ou projeção retrocognitiva intermissiva. A gente tem o curso retrocognição intermissiva justamente para ajudar as pessoas a chegarem no mega paravinco. A gente tem lá uma forma de fazer isso, só lembrando, o mega paravinco é aquela ideia que foi sugerida pelo evoluciólogo no final da intermissão, para juntar tudo e falar, olha, esse aqui é o mais avançado, pensa sobre isso, porque vai amarrar o seu processo proexológico, seriexológico, e assim por diante. 14, para conexão, para procedencial, né, intermissiologia, é aquilo que a gente já trouxe aqui também, aquele paradoxo de você não achar que você saiu da paraprocedência e depois você vai voltar para ela. O ideal é você perceber que você continua ligado a ela, principalmente quem faz TENEPS, precisa ter isso em mente, porque os assistidos estão vindo da paraprocedência, tem uma relação direta, então tem que ter essa lucidez. E a policarmalidade na prática é tipo essa experiência que eu comentei, que aí você entende o que é a policarmalidade, quando você já não pede mais nada, você já vê que ganhou muito, você tem um nível de mega afeição com a humanidade, para a humanidade, com as pessoas que estão numa condição principalmente mais críticas do que você, né? Então isso acaba acontecendo nessas experiências mais avançadas e que nos ajuda a aumentar um percentualzinho da nossa policarmalidade no dia a dia, né? Para que aquilo chegue um momento que fique full, né? Fique assim predominantemente na sua manifestação cotidiana. Ok? Depois tem ali pode ser. Pedro, bom dia. Bom dia. Eu venho ouvindo um conceito interessante, queria saber a sua opinião. Acho que tem a ver com um pouco com o tema também. É de intraparapsiquismo. Queria saber o que você pensa sobre isso, o que seria isso para você? Tem que definir, né? Assim, eu coloquei... intraparapsiquismo pode ser o processo mais intraconsciencial das manifestações parapsíquicas, você olhar o parapsiquismo de uma maneira isolada, quer dizer, aquilo que é eminentemente, essencialmente parapsíquico. Ou seja, aquilo que a gente estava discutindo antes, a manifestação do fenômeno propriamente dito, independente de coisas adventícias. O que desencadeou, quem está ali, não interessa. Vamos olhar só o fenômeno. Então, intra-parapercepção. Foi um fenômeno que é igual na projeção. Então, você vai sair teve uma experiência fora do corpo, você vai relatar a experiência e depois vai fazer a análise. Então, quando você faz essa projeção crítica ou essa parapercepção crítica, seria o intraparapsiquismo. Eu entendo que é só aquela expressão. E aí você vai tentar depois fazer correlações. Por que aconteceu, qual a mensagem, por que foi assim, não foi assado. Entende? Eu vou mais ou menos por aí. Quando eu coloquei aqui intraparafenomenologia, foi nesse sentido de analisar o fenômeno isoladamente, aqui na página 1, né? A comparação do mesmo parafenômeno em diferentes ocasiões pelo experimentador. Por exemplo, a projetabilidade na adolescência e na adultidade. Então, você pinça aquele fenômeno e vai olhar ele em várias fases da sua vida, né? No ano, por exemplo. Okay? Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta. Não sei se tem muita relação com o tema, mas só para participar. Queria saber como é que você entende a questão da recim e da holomemória. Como é que você relaciona essas duas ideias e como você entende a relevância disso? Faço total relação. Primeiro, sem recim não tem holomemória no sentido retrocognitivo. Segundo, a holomemória é a nossa referência em termos de manifestação habitual, a paragenética está ali. Então, a recim é que vai fazer isso aqui mudar, e é muito difícil isso mudar, porque isso é milenar, multimilenar, multiespécies, né? Vem lá, sei lá de onde a gente era vírus, bactéria, então é uma coisa muito consolidada. Eu tive uma experiência que me fez pensar muito, até filosoficamente, sobre isso, que eu já contei aqui, que eu estou esperando amadurecer para trazer, contei até lá no evento. Então,
eu saí do corpo, tive uma exoprojeção e me vi de mental soma e fui no meu limite. Vou resumir. E o que eu entendi é que nós temos um nível de referência intraconsciencial, que a aula-memória é o que mantém isso, que é o que nos dá a nossa identidade, é o que nos faz ser o que nós somos, etc. Mas, por outro lado, é isso que segura também a nossa manifestação. Os trafares e trafores estão ali. Então, o que faz a gente mudar? Tem que ser esse elemento externo que a gente chama de recim. E aí existem recins mais superficiais e recins mais profundas. Quando a recim consegue, vamos dizer assim, mexer nesses referenciais mais profundos da holomemória, a coisa caminha mais. Então, a gente até fala nesse curso aí do Roda Viva, que é essencialmente um processo de exposição, de autopesquisa, tem muita recim, feedbacks, faz isso, faz aquilo, pensa nisso, porque a Mater Pensene é o que você faria no meu lugar. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu, sei lá, iria para lá, eu priorizaria um dicionário, eu faria isso, aí explica. Ou seja, querendo propor recins. E a gente faz isso justamente para mostrar o nível de abertura da pessoa. Então, o abertismo é que vai dar mais retrocognição para a pessoa. A recim é depois. Porque se eu não dou abertura, a pessoa me fala um feedback, eu tenho aí um fenômeno, mas aquilo entra por aqui, né, sai por aqui. Então, o abertismo sincero da pessoa que quer melhorar é o que vai fazer com que ela aproveite mais as recins ou oportunidades de recins, e é o que vai mais fazer ela ter retrocognição na minha avaliação. Então, quando os amparadores percebem que ela não está só jogando para a torcida, ou seja, não está só cumprindo pré-requisito, já fiz meu livro, já faço TENEPS, já sei lá o quê, Então, quando ela sai um pouco disso, que é importante, porque isso tudo tem recém envolvido, eu sei, mas quando ela está mais genuinamente querendo melhorar, ela tem mais acesso, porque aí ela vê aonde que ela precisa melhorar, ela vê o quanto que ela está repetindo, o quanto que ela está na automimese, entende? O quanto que... Então, eu acho isso uma relação total. E é por isso que as pessoas, todos nós, mas tem alguns mais do que outros, que às vezes mudam um pouco. Eu via na época do professor Valdo, né, isso tem aí nas tertúlias até gravado, ele insistindo com certas pessoas, para a pessoa ir fazer com cobaia, ir na OIC, sabe, para ela tentar mudar, e a pessoa até hoje continua do mesmo jeitão. É ótima, mas existe aquela fissura que toda a comunidade intra e extrafisicamente conhece, e a pessoa não faz aquela recim. Então, eu me preocupo um pouco com isso, porque essa vida, ela até escrevi o último verbete que eu escrevi, eu coloquei isso lá. Se essa vida vale por 15, o verbete é tríade do complexo, né? Então tem a ver com proex e tal. Se essa vida vale por 15, um incompletismo aqui vale por 15 também. Vai ser muito mais crítico na nossa cabeça. Então a gente tem que ficar de olho assim, como a consciência é complexa, às vezes a gente se satisfaz com um nível de recim, porque aquilo foi feito, ou foi mais fácil, mas se a gente não olhar para aquele lado negro da força ali, aquela coisa mais complexa, talvez a gente se arrependa lá na frente. Então, vale a pena ver a recim sob esse ponto de vista. Eu vou fazer recim para eu potencializar um trafor, que para mim é mais fácil. Então, por exemplo, eu sei escrever, eu escrevo bem e tal, não sei o quê. Eu posso ficar aqui e ir enrolando essa condição. Mas, como eu falei, se eu não aumentar o desafio para escrever mais, para escrever um livro, ou para pegar mais o meu lado, meu ego político, os meus trafares, eu vou acabar me enrolando, entende? Então, a holomemória, ela vem na medida certa da retrocognição para mostrar o nível de recim que a gente precisa. E uma coisa acaba alimentando a outra, né? A holomemória, de certa forma, ela está sempre presente, independente da retrocognição. Sempre presente. A paragenética está sempre presente, incidindo sobre a manifestação, sobre a realidade que a consciência experimenta, né? Mais do que a gente imagina, porque a gente às vezes dá um desconto para do ego atual, mas aquilo é mais forte do que a gente imagina, eu acho. A questão do traço de personalidade, você vê que a memória, ela sustenta o traço? Total. É a paragenética total. Então, porque... se você... Exato, pode falar.
Não, eu ia dizer que se você consegue, de certa forma, atuar sobre a holomemória, você facilita a recim. Total. Então, por isso que eu dou muito valor para a retrocognição, porque ali você não tem por onde escapar. Você vê a raiz daquilo, você vê que aquilo às vezes tem, sei lá, 2 milênios, se você já era daquele jeito, você fala, cara, nós somos muito mais, vamos dizer, atrasados nesse sentido do que a gente imagina. Nós temos um verniz, que é esse corpo, essa modernidade, mas, sei lá, 90%, 95% é muito antigo, é muito... Então o curso intermissivo ajudou, deu uma porrada, foi um rompimento ali de frente para a gente começar a pensar, e aqui a gente está tentando consolidar esse novo ego intermissivo, mas eu sinto que tem uma camada, a camada das verpons de compreensão, beleza, mas uma outra camada é a camada da teática de fato, né? Até chegar na verbação. A gente realmente... Porque a consciência, ela se engana, ela dá nó em pingo d'água. A gente, ainda mais com esse nosso intelecto, a gente tende a... Tem aquele livro que eu citava bastante, né? O ego é o meu inimigo, é o principal inimigo, é o pior inimigo, alguma coisa assim. E é nesse sentido. Quer dizer, se a gente não ficar atento para nós mesmos, a gente se enrola. A gente vai procurar uma coisa mais tranquila, ou que dá mais aplauso para a gente. Então, a gente tem que se colocar em situações de feedback. Eu sempre faço isso, principalmente quem vai ascendendo aí no currículo da Conscienciologia, vira professor, vira EPICOM. Se deixar, é cômodo. Só dá aula, só faz isso, faz aquilo. Então, lá no Consecutivos, a gente tem muita assessoria nesse aspecto, para a gente também passar como assessorando ali, para ter feedbacks, para justamente não cair nisso, né? E cada um tem a CCCI, né, ferramentas para poder chegar nisso. Só uma última questão, se o pessoal quer participar. Mas, nesse caso, a memória ela é como se fosse uma pensanidade cristalizada, de certa forma. Sim. E muito dessa recim, em certa medida, é uma desassim dessa pensanidade, essa energia que está ali represada ou cristalizada, né? Sim. Que ela é o substrato do traço ali, né? Exatamente. Você vê como uma desassim? Até certo ponto, sim. Quer dizer, não é bem desassim, é uma reperspectivação, é uma reconstrução. Por isso que os fenômenos ajudam, porque aquilo impacta, a retrocognição impacta, a projeção, porque ela tira o seu chão. Então, se a gente não tiver experiências um pouco mais transcendentes, não que não aconteça, mas é mais demorado. A recim diária, pelo intelecto, pelo feedback, acontece, eu admito. Mas o parapsiquismo, ele te dá uma margem maior, assim, para você caminhar mais rápido, mudar mais rápido, perceber, entendeu? Você vê, se eu saio do corpo, vem uma paradora dessa, me fala um negócio desse, aquilo tem um impacto, assim, porque tem muitas camadas ali, entendeu? Então, é como se fosse aquele remédio de amplo espectro. Não vai pegar um aspecto, ela vai fundo. Outra coisa, dentro da holomemória, tem a paragenética ali cristalizada. Eu sempre imagino um trafar, ele é grupal até certo ponto, porque eu construí aquele trafar em um contexto grupal. Então, sempre, às vezes, tem consciência envolvida. Se eu não desassedio aquele trafar, não desassedio a consciência que tem relação com aquele trafar. Então, quando eu me manifesto mais trafaristicamente, ela chega, aquele assediador, infla, sei lá, o meu ego, entende? Então, o problema todo da paragenética é esse. A gente, às vezes, olha a paragenética individualmente, mas ela é grupal. Pedro, nós temos mais uma pergunta que ainda quase chegando no nosso horário, né? A Flávia, ela é de Portugal. Ela agradece e ela pergunta: quando nos deparamos com um grupo de retrovidas em que tivemos problemas de competitividade, de liderança e, consequentemente, falta de confiança mútua, como podemos agir ou como devemos agir? E daí ela continua aqui: digo isso por perceber que a forma de condução de liderança, na atualidade, não conduz com a forma que eu penso que deva ser diferente. Não sei se eu entendi, mas o resumo aí, ela fazer a parte dela em termos de dar exemplo, não se preocupar tanto e ver um exemplo mais avançado, ou seja, um exemplo mais recinológico. Todos nós aqui estamos dando novos exemplos para essa turma do passado, pelo menos estamos tentando
mostrar alguma coisa nova. Então, o ideal, quando acontece esse tipo de constatação, é, primeiro, se colocar à disposição para ajudar, né, e dar o exemplo, não ficar na mesma linha de manifestação, entende? Era assim, agora é assado. Não se preocupa com isso. Faz o seu trabalho, dá o seu exemplo, tenta melhorar a sua manifestação com esses desafios que a gente comentou. Por que a Conscienciologia ajuda? Porque a pessoa começa voluntária, aí tem o desafio da docência, o desafio da pesquisa, o desafio do autorado, o desafio da TENEPS, o desafio disso, daquilo outro. Isso tudo é justamente para a gente ir oxigenando a nossa maneira de ser. Porque imagina na próxima vida, a pessoa ressoma lá na África e não tem nada disso daqui. Se ela não mexeu na intraconsciencialidade, ela vai voltar ao passado mais antigo, que ele é mais predominante. Então nós temos que saber usar o curso intermissivo a nosso favor, fazendo esse tipo de recim mais profunda. Chegamos no nosso horário, Pedro, se quiser fazer suas considerações finais. Tá bom, queria agradecer a presença, né, do pessoal aqui, as perguntas e a participação online. Comentar que isso aqui ainda vai caminhar, né, uma proposta inicial, a gente pretende aí fazer vamos dizer assim, uma acabativa desse instrumento do verponograma, tem várias pontas ainda para amarrar, mas a ideia foi trazer uma proposta inicial para a gente começar a pensar de uma maneira mais traforística a partir dos nossos parafenômenos. E agradecer muito a equipe aí do Ipsitrismo Debate. Nós também agradecemos e agora vamos passar nossas pontuações do dia de hoje. 82 espectadores simultâneos, 350 acessos e 15 pessoas aqui presentes no tertuliário. Agora o convite, né, para o próximo Epicentrismo, que será com a professora Epicom Adriana Lopes, com a temática parapsíquica, didática parapsíquica no epicentrismo. Então, todos convidados e um ótimo final de semana para todos nós.